Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos juntas, estudando o livro Mulheres com Espadas, da Lisa Beverly, da editora Chara. E nunca foi um tema tão pontual para esses dias que nós estamos vivendo e que o Senhor quer nos capacitar, nos encorajar a sermos tudo aquilo que Ele nos chamou para ser. Hoje, então, nós estamos no áudio 5 e entrando no capítulo 3 do livro. Você pode ser uma heroína. É impossível vencer a corrida se você não se aventurar a correr. É impossível conquistar a vitória se você não ousar a batalhar. Falamos aqui do porquê você é um alvo. Em seguida, explicamos por que a espada é a arma recomendada para você. E agora vamos falar sobre uma heroína. Um herói do sexo feminino ou heroína, supermulher, campeã, conquistadora, estrela, protagonista, líder e mulher corajosa. A ideia de você ser um alvo simplesmente porque pode ser uma heroína é, talvez, um pouco assustadora. Honestamente, quem fica animada quando ouve que é alvo de um ataque, mas como já disse, você não é normal. Você é uma filha ungida do Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso a torna uma ameaça em potencial para o inimigo. Sei que você entende que a batalha é real e que há muito em jogo, mas para nossa amiga Sarah Connor, talvez você ainda não tenha feito nada. Mas lá no seu interior você sabe que algum dia fará. E esta é a melhor parte. Sua jornada para tornar-se uma heroína começa quando você simplesmente dá a Deus a permissão para fazer a vontade dele. Recentemente, alguém que eu considero uma heroína dos dias modernos, que está fazendo a diferença ao redor do mundo e inspirando mulheres de pessoas me perguntou. Milhares de pessoas me perguntou: você acha que eu fui mesmo chamada para o ministério? Eu ri em voz alta. Claro que ela foi. Mas essa pergunta e sua confusão momentânea eram sinceras. Por quê? Às vezes a neblina do tempo em que vivemos ofusca nossa perspectiva eterna. Uau! Nunca duvide do que você faz parte da história do seu tempo. Podemos ser em nossos dias o que os heróis da fé foram em seus dias. Mas lembre-se de que na época eles não sabiam que eram heróis. Nossa, gente, que forte isso! É racional pensar que se esses heróis da fé, descritos na Bíblia, não sabiam que eram heróis em seus dias, nós, da mesma forma, podemos não fazer ideia disso no presente. Não estamos sozinhas, porque assim como nós, eles foram heróis sem saber. Deus transforma pessoas comuns em heróis. Assim como nossa vida é um dom, a história na qual fazemos parte também é um dom que utilizamos pela fé. Não precisamos entender quais são as nossas qualificações como heróis e só então tentar assumir esse papel. Deus já incluiu nossos nomes na trama dos heróis da fé, e essa é uma epopeia de proporções triunfantes, preenchidas com milagres, batalhas, sinais e maravilhas. Mas o que temos é a história de Deus, não a de Abraão, Romanos 4:2. Vemos no início com o primeiro herói da fé, Abraão, que começou sua jornada na história quando parou de tentar resolver as coisas por conta própria. Como muitos de nós, Abraão era descendente de um idólatra. Ver Josué 24:2. A idolatria fundamenta-se na adoração ao que podemos construir com as nossas mãos. Quando Deus deseja fazer algo maior do que o podemos planejar, Ele nos inclui em seus planos, em vez de abençoar o que construímos. Lemos na Bíblia que Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a própria justiça. Romanos 4:3. A pergunta diante de nós é: estamos prontas para fazer o mesmo? Em caso afirmativo, então, é hora de abraçarmos o que Deus já fez por nós. Isso permite que o seu Espírito inicie a nova obra em nós. Essa ação mostra que acreditamos que nele somos mais que vencedores. Quando viramos essa página e voltamos nosso coração nessa direção, ele nos coloca no lugar certo para que alguma coisa invisível, mas extremamente significativa, possa acontecer. E quando caminhamos com ele, não apenas ganhamos sua perspectiva, recebemos também a sua autoridade. Aleluia! Então lhe falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João 5,19.
A expressão nada pode fazer de si mesmo significa que Jesus não pode fazer nada que não esteja de acordo, em unidade e em harmonia. Se Jesus, o Filho unigênito, Filho de Deus, não fazia nada sem estar em sincronia com o seu Pai, então nós, suas filhas, heroínas, não conquistaremos nada de valor eterno se não seguirmos da mesma forma a sua direção. A Bíblia descreve heróis como Abraão, que foram antes de nós, como aqueles que desejavam abraçar pela fé o que Deus fez por eles. Romanos 4,12 é a mensagem. Assim como cremos que em Cristo Deus erradicou o nosso passado, acreditamos que em Cristo Ele já está agindo em nosso favor no futuro. O relacionamento é explicado mais claramente dessa forma. Chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Romanos 4,17. Não podemos salvar a nós mesmos vivendo corretamente. Ninguém é justo a não ser Jesus, o Filho. Então nos lançamos no que Deus fez por Abraão por meio da fé. E da mesma forma damos a Deus permissão para que Ele faça alguma coisa a partir do nada, para que algo formado a partir de uma filha anteriormente falida e acomodada possa se parecer com uma heroína corajosa e preparada. Quando vivemos de acordo com o agir de Deus em nosso favor, tornamos-nos heroínas. Nossos ancestrais se distinguiam de massas por seus atos de fé ou ações de fé. Eles conquistaram o status de homens e mulheres heróicos dentro da história de Deus. O fato essencial da existência é que essa confiança em Deus, essa fé no alicerce sólido, é que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Hebreus 11, 1, 2, na tradução A Mensagem. Heróis são pessoas de conteúdo. Vemos esses atos de fé destacados versículo por versículo no livro de Hebreus, onde a frase pela fé aparece repetidas vezes. A lista a seguir é uma amostra do que esses heróis conquistaram pela fé. Estabeleceram o procedente para sacrificar aceitáveis. Não conheceram a morte. Agradaram a Deus. Construíram uma arca enorme em meio à terra seca. Estipularam o limite que separa o bem e o mal. Viajaram para os lugares desconhecidos. Viveram como estrangeiros no planeta. Mantiveram seus olhos nas coisas eternas. Receberam pela fé o que Deus fez por eles. Engravidaram em idade avançada e deram à luz em uma nação. Em tempos de prova ofereceram a promessa de volta ao Senhor. Alcançaram o futuro e abençoaram seus descendentes. Profetizaram o destino e o êxodo. Enfrentaram o decreto do rei e esconderam seus filhos. Rejeitaram uma vida de privilégios entre os opressores e escolheram sofrer juntamente com o povo de Deus que era oprimido. Afastaram-se do furioso rei terreno para obedecer ao invisível Deus eterno. Celebraram a Páscoa, cruzaram o Mar Vermelho em terra seca, marcharam 7 vezes ao redor de Jericó, receberam os espias e escaparam da destruição, derrubaram reinos, fizeram obras de justiça, tomaram a promessa para si, foram protegidos de leões, fogo e espadas, transformaram a desvantagem em vantagem, venceram batalhas, afugentaram inimigos e receberam seus amados de volta da morte. Desta enorme lista, irei escolher apenas 4 coisas que você pode receber em sua vida pela fé, passando a adotar imediatamente a atitude de um herói. Primeiro, receba pela fé o que Deus já fez por você e viva essa realidade. Abraão viveu o que ele recebeu. Ele não voltou atrás ou disse, Deus terminou essa obra, então posso parar de viver pela fé como um nômade morando em tendas. Ele caminhou continuamente no que havia sido revelado a ele durante toda a sua vida. 2. Agrade a Deus. Nosso Pai se agrada quando seus filhos tomam posse da substância invisível a partir da qual Ele formou suas vidas e começam a caminhar na revelação de quem Ele é para eles. A carta aos Hebreus nos diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Viver pela fé agrada a Deus, além de ser a certeza de coisas que se esperam, a fé, a confiança, certeza, devoção, constância e lealdade. É uma vida completamente confiante e vivida em lealdade ao nosso Rei.
O oposto de viver pela fé seria viver uma vida de deslealdade e descrença. Escolher a estrada que agrada a Deus faz cumprir o próximo objetivo. 3. Abençoe seus descendentes. Quando intencionalmente escolhemos a vida, a bênção e a obediência, essa escolha alcança milhares de gerações. Veja os Salmos 105, 7 e 9, nos promete: Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez a Abraão, do juramento que fez a Isaque. 4. Escolha viver como estrangeiro nessa terra. Isso significa viver com o entendimento de que estamos apenas de passagem neste mundo. Estamos enraizados em Cristo. Nossa vida vem dele. Portanto, não permitimos que nossas raízes se aprofundem aqui. As plantas extraem água e nutrientes do seu sistema de raízes. Nós extraímos de Deus e distribuímos o que recebemos nessa terra. Viver como um estrangeiro nessa terra não equivale a agir de maneira estranha. Tudo se resume ao lugar onde você coloca seu foco. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 2, 3, 2. Heróis têm atitudes. Essa lista de proezas de Hebreus 11 foi realizada por pessoas que eram bem semelhantes a você e a mim. A única diferença entre nós talvez seja o fato de que elas adotaram a perspectiva celestial e se recusaram a viver de acordo com os limites dessa terra. Somos seus descendentes, essa é a nossa herança. Além de tudo, o que acabou de ser listado, eles também enfrentaram os seguintes desafios e dificuldades. Alguns foram torturados, mas nunca desistiram. Sofreram abuso, foram açoitados, colocados em calabouços e cadeias. Alguns foram apedrejados, serrados ao meio ou assassinados, enquanto outros vagavam pela terra com peles de animal, sem teto, sem amigos e impotentes em seus dias. Ainda assim, suas vidas falam poderosamente até hoje. A Bíblia finaliza a descrição desses heróis dizendo: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Isso mexe com meu coração. Quero viver mais como uma cidadã do céu do que da terra. Não precisamos ser torturadas ou serradas ao meio para ter essa mudança de perspectiva, mas precisamos mudar algumas das nossas expectativas. Heróis aproveitam o momento. Enquanto eu estava dirigindo essas palavras, um incêndio varreu nossa cidade e nós testemunhamos em primeira mão a libertação de Deus. Eu estava no porão da nossa casa em uma quarta-feira de manhã, trabalhando como uma louca, quando meu marido chegou em casa e disse que eu precisava ir até com ele no escritório. Ele e a equipe do ministério oravam na terça-feira pelo incêndio batizado de Canaan. E infelizmente naquela noite assistimos na frente da nossa casa o fogo viajar com o vento para a região das montanhas e consumir centenas de casas pelo caminho. 32.000 pessoas tiveram de ser removidas. Então, novamente na quarta-feira de manhã, John e a equipe oraram diante da possibilidade de uma possível evacuação dos nossos escritórios. A situação piorou, muitos dos membros da nossa equipe estavam compreensivelmente com medo à medida que o fogo ameaçava tanto na direção de suas casas quanto de seu local de trabalho. Como líderes, estávamos discutindo o que precisávamos fazer para sairmos do prédio, quando de repente John ficou furioso. Ele veio até mim e disse: Lisa, vamos voltar ao nosso escritório e orar em uma terceira vez. Você precisa lutar uma batalha mais do que uma vez para vencê-la. Margaret Thatcher. A princípio protestei, eu tinha um livro para escrever, mas então entendi que essa era a chance de eu viver o que estava estudando em Hebreus sobre heróis, como eles extinguiram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. John e eu dirigimos para o nosso escritório e no caminho ligamos para uma amiga que tinha uma fé ardente. Às vezes, quando está no meio de um incêndio, você precisa de alguém que não esteja no fogo para ajudá-la a encontrar o caminho a sair da fumaça. Compartilhamos detalhadamente o que estava acontecendo e John explicou o que estava em seu coração e no que ele estava crendo. O coração dela estava em perfeita sintonia com o nosso, em uma concordância poderosa. Ela nos lembrou dos marcos em nosso passado. Essa não foi a primeira vez que enfrentamos a ameaça do fogo e precisávamos nos lembrar do que tínhamos aprendido naquela vez ao enfrentar essa batalha agora.
Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho um marco do qual possa me lembrar. Bem, eu tenho boas notícias para você. Todas as proezas listadas em Hebreus 11 são matérias-primas para você edificar um marco. Desligamos o telefone e prometemos retornar para nossa amiga porque ela queria orar conosco no escritório. Nós três estávamos com tanta expectativa que mal podíamos esperar para orar e depois assistir a como o nosso poderoso Deus iria responder. Reunimos a nossa equipe. John trouxe uma caneta e começou a escrever em uma lousa motivos de oração. Oramos para que o fogo não se espalhasse mais e começasse a consumir a si mesmo. Isso significa que nenhuma estrutura seria queimada ou vidas seriam perdidas